Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula hoje de matemática. Estão animados? Sou a professora Deli e hoje vamos falar sobre semelhanças e diferenças entre corpos redondos e poliedros. Vamos entender um pouco da geometria, né? Esses sólidos geométricos, essas figuras geométricas que existem. E para a gente iniciar, a gente vai ver o conceito de figuras geométricas espaciais. O que é? Quais são as suas características, tá bom? Acompanha comigo aí na telinha. Vamos lá. Figuras geométricas espaciais são aquelas que têm 3 dimensões: comprimento, altura e largura. Essas figuras são divididas em 2 grupos. Olha só, os corpos redondos, que é delimitados por alguma superfície arredondada, e os poliedros, que são superfícies delimitadas por figuras geométricas planas. Então, essa é a nossa definição de figuras geométricas espaciais. Primeiro, como a gente viu aí o conceito, que são 3 dimensões. Quando eu falo 3 dimensões, eu estou me referindo a isso aqui. Vamos lá. Quando ele fala 3 dimensões, não é isso? Eu estou me referindo aqui, ó, a altura, ele falou, largura e comprimento, tá? São 3 dimensões que eu analiso numa figura. Então, por exemplo, essa daqui, ó, eu vou analisar a altura, como nós falamos, ó, a largura, né, e o comprimento, ok? Então, como nós vimos nesse objeto, né, as 3 dimensões, como nós falamos, que tem que ser analisada nessas figuras geométricas espaciais. Porque nós analisamos essas 3 dimensões, que é a altura, a largura e o comprimento, né? No caso aqui, estou segurando um cubo. Então, eu analiso essas 3 dimensões, essas 3 características aí que eu falei. Vamos pegar outro para vocês verem de novo. Então, vamos lá. Eu vejo a altura, ó, a largura e o comprimento. Vendo como tem características diferentes, tem que analisar essas características ao analisar essas figuras geométricas, ok? Esses sólidos geométricos aqui. Então, analisando essas 3 figuras, essas 3 dimensões nas figuras geométricas, né, altura, comprimento, né, e largura, eu analiso se é corpo redondo ou poliedro, como nós vimos aí na telinha. O que é corpo redondo? Ele tem alguma superfície arredondada. Se eu pegar esse aqui, né, que eu estou segurando, que é um cubo, eu vejo que ele não tem nenhuma superfície, ó, arredondada. Todas as superfícies do meu cubo aqui, elas são quadradas, no caso, ó, elas são planas, né, no caso, elas são planas, ok? Agora, se eu pegar o meu, aqui, ó, esse também, ó, paralelepípedo, né, eu vejo também, ó, são todas planas, não tem nenhuma arredondada. Então, vamos pegar outro, olha só. Essa aqui é uma superfície plana. Estou segurando, ó, o cone. Esse aqui é plano. Só que a lateral dele, ó, ela é arredondada. Ou seja, ela, ó, ela rola, ok? Quando faz isso, ó, ele é um corpo não poliedro. É um corpo redondo, como a gente fala. Igualmente, ó, a esfera, ó, porque ela, ó, ela tem a superfície arredondada, então ela faz o quê, ó? Ela rola, ok? E se ela rola, ela é considerada um corpo redondo. Igualmente, ó, o cilindro, se eu colocar ele na superfície plana, ele não vai rolar dessa forma. Mas uma das superfícies deles, que é essa aqui, ó, ela é arredondada. Então, ela faz o quê? Quando eu coloco, ó, ela rola. E se ela faz isso, ela não é considerada um poliedro. Poliedro é composto por todas as superfícies planas e ele não rola. Se a figura geométrica que eu estiver usando, né, se estou com esse, ele tem uma superfície arredondada, ele não é considerado poliedro. Ele é um corpo redondo, né, nem que seja somente uma como essa aqui, ó. Ele é plano, assim ele não rola. Mas se eu colocar ele da outra forma, ó, aqui, vocês veem, ó, ele rola.
ok? E aí a gente vê as características de corpo redondo e poliedros. Vamos ver outras características consideradas, né, nessas figuras geométricas aqui. Volta aí para a telinha, vamos lá. Poliedros, ó, como nós vimos, são figuras geométricas espaciais que não possuem superfícies arredondadas. Então, como nós vimos o exemplo aí, ó, o primeiro exemplo, vamos relembrar. O cubo, se você observar, todas as superfícies dele, ó, são planas. Eles não têm nenhuma superfície arredondada. Então, por isso que ele é considerado um poliedro aí, tá? Nós temos também como exemplo aí, ó, o paralelepípedo, né? Paralelepípedo, se você observar, ó, ele não tem nenhuma superfície arredondada. Todas são planas também, assim como o cubo. Então, por isso que ele também é considerado um poliedro, tá? E outro exemplo, a gente pode ver a pirâmide. Aí, ó, pirâmide, tá? Tem todas as superfícies planas, não tem nenhuma arredondada. Então, eu posso dizer que o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide que são apresentadas aí são figuras geométricas consideradas poliedros, ok? Vamos ver agora os não poliedros. O que é não poliedros? São chamadas as figuras geométricas espaciais que possuem superfícies arredondadas. Então, se são figuras que têm superfícies arredondadas, eu considero não poliedros. Olha só, como a esfera, se você observar, né, toda a superfície dela é arredondada, ela rola, né? Nós temos também o cilindro, tá? Da forma que ele está aí em pé, ó, ele não rola. Mas se você deitar, né, parte arredondada, como nós vimos, eu mostrei para vocês, ele rola. Então, o cilindro é considerado não poliedro, porque todas as superfícies dele não são planas, não. Ele tem uma parte arredondada. E nós temos também o último exemplo aí, ó, o cone. O cone, ele também tem a superfície arredondada. Ele está em pezinho aí na superfície plana, ele tem uma superfície plana. Mas se todas essas figuras aí, ó, ele tem alguma superfície arredondada. Mesmo que ele tenha uma plana, como o cilindro tem duas planas, o cone a gente vê aí também, ele tem uma plana. Só que se ele tiver uma só arredondada, ele já não é considerado um poliedro. Por isso que eles são chamados aí não poliedros, ok? Vamos lá, continuando na tela, vamos ver outras características deles aí. Vamos falar das faces, vértices e arestas. Eles são elementos essenciais de poliedros. Porém, existem figuras geométricas espaciais que não são classificadas como poliedros e mesmo assim possuem alguns desses elementos. Então, lembra, eu dei a definição da agorinha sobre poliedros e não poliedros, né? Poliedros, todas as suas superfícies são planas. Não poliedros é porque ele tem uma que é arredondada. Então, vamos lá. Eu peguei aqui um poliedro, porque tem todos são planas, e eu peguei um que não é considerado não poliedro, porque nem todos são planos, ó. Essa superfície aqui dele aqui, ó, do cone, é arredondada. Mas ele também possui uma características, né, que não é de todos os poliedros, como aqui, ó, uma vértice, né, embora ele não seja considerado um poliedro. Então, a gente vai compreender o que é vértice, face e arestas. Volta aí na telinha para mim te mostrar as características e eu te explicar direitinho como é que a gente identifica essas partes. Vamos lá. Olha só, a primeira figurinha que está em laranja, a face. Essa parte aí, lateral, ó, eu chamo de face. Então, a gente vê as faces numa figura aí, né, da figura geométrica. No caso aí é um cubo que a gente está analisando. Então, olha só, isso aqui, como mostrei no slide, ó, isso aqui é a face. Aí eu conto as faces da minha figura aqui, ó. Uma, ok? 1, 2, 3, 4, 5, a de baixo, e 6. Essa daqui. Eu contei as faces. Eu posso dizer que um cubo tem 6 faces, ok? Vamos ver a próxima característica. Volta aí para a telinha. Vamos ver a aresta. O que é a aresta, professora? Essa parte sim destaque aí em azul. Aresta, olha só. Essas partezinhas retas aí, ó. Eu vou mostrar de novo aqui o cubo. A gente está analisando o cubo. Eu contei as faces, né? Que é os lados 1,
2, 3, 4, 5 e 6. Eu contei as faces naquela hora. A aresta é isso aqui, ó. Para você entender melhor o que é aresta, eu vou pegar um cubo aqui. Eu coloquei só as arestas do cubo aqui, ó. Usei palitos de dente e isopor. Então, são esses representados pelos palitos de dente aqui, ó. Ok? Então, pode dizer que um cubo tem quantas arestas? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí de baixo, ó, 9, 10, 11 e 12. 12 arestas. Essa figura tem, tá? Que são essas partes retinhas aí, ó. E o que é essa bolinha branquinha representada pelo isopor? Esse pedacinho de isopor. Vamos ver como ela é chamada? Volta aí para a telinha. Ela é chamada de vértice. Vocês estão vendo esses pontinhos azuis aí em destaque? Vértice. É exatamente essa parte onde ela é caracterizada como vértice, chamada de vértice, tá? Então, nós temos 3 características importantes no poliedro, que é faces, que é cada lado, né? Temos a aresta, representada aqui pelo palito de dente, para você entender direitinho o que é uma aresta. E vértice, representada aqui pelo isopor, tá? Então, num cubo, se eu pedir para você contar quantas arestas, você vai contar aqui os palitos de dente, né? No caso aqui, cada, ó, junção dessas faces aqui, ó. A gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, ó. 12 arestas. E aí, se eu pedir quantas vértices tem um cubo, aí você vai identificar, ó, por esses pontinhos aqui, ó, esses cantinhos, representados pelo isopor. Aí você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices, tá? Então, só para você entender o que é face, vértice e arestas, que às vezes é repetido para a gente identificar isso. Aí você vai analisar essa figura aqui, ó. Então, quantas faces tem, né? Quantas arestas? Quantas vértices? Você vai ver que só tem uma vértice aqui, ó. Ok? E aí você vai conseguir identificar as características dessas figuras geométricas que a gente está trabalhando, tá? Então, hoje na nossa aula a gente compreendeu a diferença de poliedro ou não poliedro, tá? Poliedro que tem todas as faces planas e não poliedro tem alguma superfície arredondada. E aprendemos sobre faces, arestas e vértices, tá? Para poder identificá-las melhor nas figuras, analisando as 3 dimensões, não esquecendo disso, que é altura, largura e comprimento. Nossa aula fica por aqui, te aguardo na próxima a gente fazer outras atividades e não esqueça de acessar a plataforma Eduque, tá bom? Te aguardo na próxima aula. Tchau, tchau!